Queridos casais, é com satisfação que nós estamos aqui revendo vocês, mesmo que virtualmente, e trazendo esse testemunho nosso sobre esse ponto concreto de esforço, né? Essa missão que nos foi incumbida aí pela região, através do nosso setor, e cabe a nós, a princípio, fazer a nossa apresentação. Joaninha. Tião. Temos 42 anos de casados. Temos 24 anos de equipe de Nossa Senhora. Nós somos do setor A de Salvador e somos da equipe 5, Nossa Senhora do Sagrado Coração. Sobre o tema, nós temos que dizer a vocês, em poucas palavras, eu vou passar para a Joaninha, vai dizer, como o movimento encara, né, como os documentos nossos do movimento das equipes Nossa Senhora tratam a regra de vida. Então, o que nos foi pedido foi para falar sobre regra de vida, né? Então, o tema é regra de vida. Então, pontos sobre os quais cada um decide pessoalmente concentrar esforços para melhor seguir sua direção de crescimento e responsabilidade, com alegria, ao apelo de amor que Deus lhe dirige. Quando nasceu esse ponto concreto de esforço à regra de vida, não nasceu sem fundamentação, não. O padre Cafarel e a equipe, os equipistas, quando nasceu a regra de vida, foi fundamentada nas Sagradas Escrituras, tanto no Antigo como no Novo Testamento. No Antigo Testamento, lá no livro do Deuteronômio, né, quando trata do Decálogo, os 10 mandamentos. Então, quando foram criados os 10 mandamentos, quando Deus transmitiu a Moisés aquilo que ele queria para ser seguido, tá? Os 10 mandamentos. Então, no Antigo Testamento, foi aí fundamentado no Decálogo. Já no Novo Testamento, em Mateus 7, 21, quando ele diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas sim aquele que fizer a vontade do meu Pai está no céu. Em outra fundamentação que vocês podem encontrar é nas bem-aventuranças. Pois é. E aí é interessante dizer a vocês também o seguinte: eu falo de quando o padre Cafarel, só quando nasceu o movimento das equipes de Nossa Senhora, ali nos primórdios, no início das equipes de Nossa Senhora, não existia nada sobre regra de vida, não. As orientações que eram passadas aos casais, com respeito à espiritualidade, a oração conjugal, a escuta da palavra, a meditação, e tinha também o que viria a ser depois o dever de sentar-se. Mas regra de vida mesmo, veio depois nascer a necessidade no caminhar daqueles casais junto com o padre Cafarel, os primeiros casais das equipes, né? E aí em 1947, quando foram elaborados os estatutos das equipes Nossa Senhora, aí agora passou a fazer parte já dos estatutos uma regra de vida, né? Cada casal estabelecesse uma regra de vida e tal, cada equipista estabelecesse, mas aí nasceu e veio sendo aprimorado. Em 1976,
aí a regra de vida passou a ser um ponto concreto de esforço. E em 1988, aí foi que passou a ter uma conotação mais profunda, né? Quando passou a ser considerado como um convite, a regra de vida como um convite para trabalhar a unificação da personalidade e para encontrar a verdade do que somos. Cada um encontrar dentro de si a verdade do que ele é. Isso em 1988. Aí, como escolher uma regra de vida? Aí, a Selma ligou para Tião e ligou para mim, se a gente poderia dar um testemunho de regra de vida. Aí eu perguntei a ela, é para falar a verdade? Se for para falar a verdade, a gente faz. Ela disse é. Eu disse porque nem sempre a gente cumpre. A gente já cumpriu muitas vezes, mas muitas vezes também a gente não cumpriu. Certo? Então, como você deve escolher uma regra de vida? Nos pontos concretos de esforço. E quais são os pontos concretos de esforço? No dever de sentar-se e no retiro. Porque no retiro é quando você para fazer uma revisão de sua vida, da sua caminhada, né? E aí, quando você sai dali, você traça uma regra de vida. E quando você está fazendo também um dever de sentar-se, porque aí vocês primeiro faz uma oração, né? Para fazer o dever de sentar-se, e aí ver o que está precisando organizar na vida dos dois, que a coisa não está muito boa, não tá bem legal, então tem que ver uma direção melhor. Então, cada um traça a sua regra de vida ou traça uma regra de vida em casal. Na maioria das vezes, quando a gente traça em casal, a gente não cumpre. A gente já cumpriu algumas, mas ficou muitas sem cumprir. E pessoal, a gente já cumpriu muitas, certo? Então, é bem por aí. Bom, então aí, Joaninha, até na fala dela aí, falando da escolha, e usou a palavra orientação. E é muito importante isso, porque a regra de vida que a gente vier estabelecer, e o movimento quer que seja desse jeito, e realmente ela para surtir efeito, ela tem que ser orientada em três direções. Com relação a Deus, a orientação com relação a nós mesmos, ao eu, e a terceira direção com relação ao próximo. No caso do tocante a Deus, né, nós estamos atendendo ao chamamento dele, de Deus, com relação ao eu. Eu estou me libertando daqueles defeitos, daquilo que eu precisava corrigir. Eu estou corrigindo ou estou melhorando. E com relação ao próximo, eu estou fazendo, ela está sendo orientada para o bem do próximo. Aí esse próximo, o cônjuge, no caso aqui, no caso meu, com relação a Joaninha, ela com relação a mim, com relação aos meus filhos, com relação aos demais familiares, aos amigos, aos irmãos equipistas. Então, a regra de vida deve ser orientada nessas três direções. Senão, ela perde o efeito, vai ser uma coisa comum. E não é para a gente estabelecer regra de vida, a gente sair criando. Não, elas devem ser poucas e devem ser direcionadas, orientadas nessas três direções que eu acabei de falar. Então, eu vejo assim, a regra de vida ajuda-nos a desenvolver um dom e corrigir um defeito. Eu acho que foi para isso que ele criou. Não precisa nem ser equipista para você desenvolver uma regra de vida para sua vida. Eu acho que qualquer pessoa pode
desenvolver uma regra de vida para corrigir um dom e para corrigir um defeito e melhorar. Tudo que é para melhorar é bom. Porque nós não somos tão... É muito importante isso, desenvolver um dom e corrigir um defeito. Nós temos nossas qualidades, nós temos nossas virtudes, nós temos os nossos dons. E a oportunidade, a regra de vida nos dá essa oportunidade de desenvolver os nossos dons e corrigir defeitos que nós temos, que todos nós somos humanos, esses defeitos que nós temos. E a gente tem que ter, uma coisa de chamar a atenção. Eu gosto sempre de citar uma fala do Padre Maurício, que é nosso conselheiro espiritual, né, conselheiro da nossa equipe, que ele sempre, quando tem a oportunidade, ele fala com a gente assim: gente, ninguém está aqui para carregar uma catedral nas costas, não. A gente não tem que estar... Tudo bem que ninguém quer viver na maré mansa, não. Mas também não é, como ele disse, para estar carregando uma catedral nas costas. E quando nós, no estabelecimento de uma regra de vida, nós temos que encarar essa regra de vida para ela ter cuidado, para ela não ser transformada numa regra da vida. O que é essa regra da vida? Aquela regra que você leva a vida toda remoendo com aquilo ali. Não, eu preciso melhorar. Passa um mês, passa outro, e passam anos e fica remoendo com aquilo. Quando a regra de vida começa, ela tem que ser reavaliada constantemente. Então, tem que se verificar que o porquê de você não estar melhorando. Então, ela precisa ser aperfeiçoada. E é importante, quando do estabelecimento dessa regra, é uma coisa muito importante e que é fácil de gravar, que são os 3 P's. Né, filho? Pequena, precisa e prática, leve. É isso que precisa ser. Então, temos que guardar esses 3 P's quando do estabelecimento de uma regra de vida. Não vamos botar um fardo grande nas nossas costas, não vamos carregar uma catedral, como diz o Padre Maurício. Não. Nos 3 P's, minha regra de vida deve ser pequena, precisa e prática. Ela, assim, a gente consegue que ela venha surtir os efeitos e principalmente com relação àquelas 3 direções: Deus, eu e meu próximo, né? E aí... porque a gente corrigir defeito não é brincadeira, não. A gente nunca acha que tem, né? Pois é, meus amigos, eu acho que aí nós estamos chegando ao final dessa fala nossa, né? E o que é que a gente teria que dizer para finalizar aí com vocês? Eu diria o seguinte, que a regra de vida é pessoal para cada equipista, mas, por vezes, ela pode ser partilhada pelos esposos, certo? Entre eles, né? Entre cônjuges, né? Exatamente. Então, a minha fala termina aqui. Amém, amém. E eu, para terminar, eu quero dizer a vocês que as palavras finais aqui, com relação à regra de vida, que ela possibilita a revisão pessoal dos aspectos da nossa vida que devem ser mudados, que devem ser melhorados. Nós não somos perfeitos, mas não somos donos da verdade, mas temos nossos erros e nossas atitudes precisam ser mudadas ou melhoradas. E a regra de vida está aí para isso. Nosso muito obrigado pela tolerância de vocês e que Deus
nos abençoe nessa nossa caminhada rumo à santificação. É o que nós pedimos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado.